Falar também de Luiz Ubeldia, o técnico argentino, corre risco de demissão no São Paulo depois de empatar em 2-2 com o Alianza Lima. O que há de verdade na história de que a patrocinadora Master do São Paulo promete mais um super reforço. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes de empatar com o São Paulo no Morumbi por 2-2, dá para dizer que o Alianza Lima nunca havia pontuado em território brasileiro. O time peruano tinha 19 partidas no Brasil, com 19 derrotas, coube ao São Paulo acabar com esse retrospecto horroroso do Alianza Lima. Para repercutir a possibilidade de o São Paulo ganhar mais um reforço de peso, no caso, um super reforço com a ajuda da patrocinadora Master, a Superbet. No último sábado, São Paulo e Superbet anunciaram a extensão do vínculo até 2030, acordo de 678 milhões de reais, que pode alcançar 1 bilhão se todas as metas forem batidas. E o CEO da Superbet deixou vazar para jornalistas do São Paulo a possibilidade de mais um reforço com a ajuda da patrocinadora. Vale a lembrança de que Oscar foi contratado com parte dos seus vencimentos bancados pela Superbet. Fui checar com o pessoal do São Paulo se esse reforço poderia ser o Thiago Mendes, atleta que está na pauta do São Paulo desde o ano passado e que só não foi contratado ainda porque o Al Rayyan, clube que detém seus direitos econômicos, sempre exigiu uma compensação financeira. A impressão que se tem no São Paulo é de que até agora não há nenhum movimento para a ajuda, além dos 678 milhões em relação à Superbet para a contratação de jogadores. Isso não foi alvo de um debate entre São Paulo e Superbet. As partes se acertaram por uma série de detalhes, entre eles a venda dos name rights do centro de treinamento. Também ficou acertado, por exemplo, que o avião que leva o São Paulo para os deslocamentos nacionais e internacionais terá a estampa da Superbet. São vários os acordos que incluem esses 678 milhões. Mas não há nada definitivo a respeito da contratação de novos reforços. Então o São Paulo se faz valer da premissa de que vai precisar, para contratar jogadores, do próprio dinheiro e não de mais uma ajuda da Superbet. Espero ter esclarecido esse assunto super importante pro tricolor. E você? Gostaria de mais um reforço? Se tivesse ajuda da patrocinadora, em quem você investiria? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero responder agora se Luiz Ubeldia corre risco de demissão depois do empate em 2-2 contra o Alianza Lima no Morumbi. Empate com gosto de derrota depois de o tricolor abrir 2-0 e criar inúmeras oportunidades para vencer. O Ubeldia ficou ainda mais ameaçado porque o 2-2 tem participação do treinador. Ferreirinha, atacante, comprado do Grêmio, foi o grande destaque da partida com 2 gols marcados. Pois bem, no segundo tempo, Ferreira saiu para a entrada do Wendel e o Ubeldia acabou tendo 2 laterais esquerdos em campo, pelo menos em parte do jogo, com o Enzo Dias e o Wendel. E foi pelo lado esquerdo do São Paulo que saíram os 2 gols do Alianza Lima, gols do empate que tornaram o clima no Morumbi horroroso. Os cerca de 50 mil torcedores chamaram o Ubeldia de burro e pediram sua demissão. Na entrevista coletiva, o Ubeldia justificou a saída do Ferreira, alegando que ele vive sofrendo contusões e que ele não poderia jogar mais minutos sob o risco de perder o atleta. Destaque também para a boa estreia como titular do outro Ferreira, o Lucas Ferreira, jogador revelado na base, no início um pouco nervoso, foi se soltando no decorrer da partida e para mim foi o melhor em campo. O Alves, meio campista que jogou a copinha, também ganhou minutos na segunda etapa. A pergunta que eu deixo é se eles estão sendo aproveitados agora na Libertadores, por que não jogaram com mais frequência no Campeonato Paulista, que é o torneio apropriado para lançamento de atletas. Só para completar em relação a Ubeldia, apesar de todo o barulho, a diretoria do São Paulo, nesse momento, não pretende mexer no Ubeldia. Ele vai ter a oportunidade de continuar mostrando sua capacidade ou não no confronto contra o Cruzeiro. Um novo tropeço no Morumbi, aí sim pode determinar a dispensa do treinador argentino, cujo contrato se encerra em dezembro e a multa é de 3 milhões de reais, que equivalem a 3 salários. Vou falar sobre um zagueiro que promete bastante no São Paulo. Eu me refiro a Igão, só 17 anos de idade, atleta que apesar da pouca idade já integra o time sub-20 e esteve no ano passado à disposição do elenco principal
Estreou no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Newton Santos. Chegou a fazer a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos nesse ano de 2025, apesar de ter idade para disputar a Copa São Paulo de Juniores. E esse jogador super badalado internamente também já chamou a atenção do Brentford da Inglaterra, em formação do André Hernan. Importante contar que o Igão acaba de marcar um gol, o gol da vitória contra o Corinthians por 3-2 no Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo super equilibrado no início dessa semana, até que o Igão apareceu para resolver os problemas do São Paulo. Jogador que chegou ao Morumbi com 9 anos de idade, promete bastante pelo espírito de liderança, mas principalmente pela qualidade com a bola e também na marcação. O único ponto que eu destacaria como preocupante diz respeito ao contrato, que se encerra em setembro do ano que vem. Seria importantíssimo que o São Paulo acertasse a extensão desse vínculo o mais rápido possível, para não assistir a episódios como vários outros de atletas que subiram da base e deixaram o São Paulo sem garantir qualquer centavo. E você? Já viu o Igão jogar? O que você pensa sobre ele? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bom, São Paulo empatou ontem, estava vencendo, Morumbi lotado, uma vitória que praticamente engataria ali a classificação no grupo, ficaria só com o Libertad ali, que tem já 6 pontos, com 2 confrontos diretos, um em casa, um fora, para você poder de repente matar essa série e classificar em primeiro. Aí o São Paulo leva o empate, né, e fica com esse gosto amargo, esse gosto de derrota. Vaias no Morumbi ontem depois do jogo e muitos questionamentos, né, principalmente em relação às escolhas do Zubeldia nas substituições, quando tira o homem gol, né, ou o cara que fez os gols do São Paulo, Ferreirinha, e coloca o Wendel lateral na segunda linha pelo lado esquerdo. Muitos questionamentos, escolhas, decisões do Zubeldia colocadas em xeque, né? E aí começa o trabalho de apuração. Já ontem à noite eu já tinha a informação de que o Zubeldia não iria ter qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de situação de troca depois desse resultado no Morumbi contra o Alianza Lima, né? Já me deixavam muito claro de que, olha, não é hora de mudança, o trabalho vai seguir, existem críticas a serem feitas, né? Não só de agora, as críticas vêm acontecendo, né? Mas não é momento de fazer trocas agora. Então, assim, esse era o papo, esse era o contexto, a narrativa da coisa. E, obviamente, o São Paulo vinha fazendo, né, e vem fazendo análises do trabalho do Zubeldia, e as últimas análises, vamos pegar lá o jogo do Allianz Parque, lá na eliminação do Paulista, o São Paulo avaliou bem, né, houve uma avaliação positiva. O São Paulo foi eliminado por causa de um erro de arbitragem. No Campeonato Brasileiro, quando engatou, teve ali um resultado ruim, mas logo depois, né, o São Paulo fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, também teve uma questão de arbitragem ali que atrapalhou o São Paulo. E o jogo de estreia na Libertadores foi com vitória fora de casa contra um adversário difícil, um argentino e tal, com o time sendo desfalcado demais, como vem desfalcado demais, e também com uma questão importante que algumas escolhas táticas ali do Zubeldia que surtiram efeito. Então, vinha se fazendo uma análise criteriosa, jogo a jogo, né? Havia uma pressão, é bem verdade, só que assim, as análises eram mais positivas do que negativas. Agora, se tem uma análise, claro, que houve um erro, né? A análise da direção do São Paulo é de que houve erro na tomada de decisão, era um jogo ganho, era um jogo que estava ali na mão do São Paulo, o São Paulo deixou escapar. E isso vai ter, claro, cobrança no sentido assim de acompanhar, de analisar, mas não a ponto de você chegar hoje e falar assim, Zubeldia, bora, tchau, Dorival, vem pra cá. Aí entra a segunda parte da apuração que eu quero trazer pra vocês. E, obviamente, respeitando muito sempre aqui as apurações dos colegas e tal, mas assim, a resposta que eu tive sobre Dorival já estar engatilhado, Dorival já ter um acordo ou um pré-acordo, a resposta foi muito assim, não precisa fazer um exercício muito grande de reflexão pra ver que o Dorival é um cara que tem uma memória recente muito grande com o torcedor de São Paulo, com o próprio clube, de ganhar uma Copa do Brasil. Dorival sempre esteve presente no São Paulo, né? Não só quando tinha visitas da comissão técnica, conversas do presidente quando foi chefe de delegação com a seleção brasileira, então sempre teve uma proximidade do clube com o Dorival, mesmo com a saída dele, né? Pela relação que foi construída. Naturalmente, quando você tem uma pressão em cima do técnico e você tem um Dorival que está livre no mercado, você coloca o Dorival como uma sombra. Isso a gente vem falando já, não é de agora. Dorival seria uma sombra natural para o Zubeldia se saísse da seleção brasileira como saiu. Só que o que me garantem é que não tem assim um pré-acordo, né? E até me falaram, pô, você acha que o Dorival, que é um cara, né, que saiu da maneira que saiu da CBF, chateado, né, queria ser o técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo, iria fazer um pré-acordo com um técnico empregado? Foi a resposta que me deram, foi o argumento que usaram. O São Paulo também não iria procurar, tendo ali um técnico ali já ainda sob contrato, e muito desse discurso de que o São Paulo gostaria de que o Zubeldia desse a volta por cima, de críticas e tal, não faria sentido. Bom, estou trazendo aqui informações das fontes que eu colhi e apurei hoje cedo e desde ontem à noite. Então, esse é o cenário. Há uma insatisfação com esses vacilos, né? Não pode, ainda mais vacilo em Libertadores, para você caminhar para uma classificação, né? Vai ter algo no sentido assim, de tipo, observar, cobrar, analisar, mas não a ponto de se fazer uma troca agora. Foco agora é o jogo contra o Cruzeiro, depois no meio da semana tem Campeonato Brasileiro, e aí você vai enfrentar o líder depois do grupo, que é o Libertad, e tendo que fazer ponto, tendo que pontuar para buscar essa primeira colocação na fase de grupos da Libertadores. Então esse é o termômetro do São Paulo hoje, pela manhã, no rescaldo, após esse empate frustrante que foi para o torcedor, sem dúvida nenhuma, certo?
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. E claro que a gente tá falando de quem? Estamos falando realmente do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscreva nesse canal. Ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação neste conteúdo aqui que a gente acabou de soltar. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. Chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos pra cima, vamos que vamos, vamos pra cima, vamos que vamos.